Foi aqui, na minha casa, neste lugar que eu estava, quando eu ouvi um barulho de um curto elétrico e a energia acabou. Fui até a sala, a porta da sala, para ver se a rua inteira tinha acabado a energia. E ao abrir a porta da sala, eu dei de testa com o meu ex-companheiro, que estava com um revólver 38, um garrafão de gasolina e uma caixa de fósforo. Naquele momento, eu não sabia o que fazer. Se eu gritava, se eu avançava, mas ele estava tão transtornado que ele disse: não grita, porque senão eu tenho bala para qualquer um que aparecer aqui e guardo as duas últimas, uma para mim e uma para você. E aí, fomos saindo dessa sala, que eu estou neste momento, na minha casa, em direção ao quarto, para não ficar tão próximo da rua, para não escutar os barulhos e ninguém correr risco. E ao ir para o quarto, eu afastando, indo de fasta, e ele com o revólver, todo transtornado. E ao entrar para o quarto, ele disse: se você não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. E hoje eu vim aqui para te matar e me matar. Eu vou te dar um tiro, deitarei você na cama, vou jogar a gasolina e vou pôr fogo. E aí eu vou me dar um tiro, vou cair sobre você e nós dois vamos ficar juntos, nem que seja na hora da morte. E aí, sua família, que ajudou você quando nos separamos, dizendo que não tinha mais jeito mesmo para esse casamento, vão ter que me aceitar com você, porque serão cinzas misturadas. E eu, naquele momento, pensei: será que é a minha hora? E eu pedi para Deus força, que se não fosse a minha hora, que me desse direção de como agir. Meu maior sonho era sobreviver, ver os meus filhos crescer. E ele todo transtornado, eu disse a ele que tinha esperança para a relação. Porque nesse momento, quando uma relação é abusiva, a vítima sempre tem que ceder. Porque eu fiz isso por diversas vezes na relação. E eu falava isso para ele. E ele falava: é mentira, você está mentindo para mim. Se eu deixar você viva, você vai na polícia, eu vou preso. E eu não sou homem de ser preso. Eu sou homem para morrer, se preciso for, mas não para prisão. E eu dizia para ele: não faça isso. Vamos reatar. Para onde você quer ir? Eu vou embora com você para onde você quiser. E ele, com os sentimentos, ora chorava, ora ria. E eu falava: eu esperava por você. Mas não com um revólver 38, um garrafão de gasolina e uma caixa de fósforo. E ele falava: você me esperava mesmo? Mas eu quero que você leia, Enicleia, essa carta de 4 páginas de tudo de ruim que você fez comigo. Todas as dores que você me causou. E eu comecei a ler a carta que ele havia escrito. As coisas que, na opinião dele, eu havia feito de ruim com ele. E ao ler essa carta, eu dizia: você tem razão. Eu fui muito ruim com você. Eu fui cruel com você. Me perdoa. E lendo toda essa carta. E ele falou: realmente você está arrependida?
E eu estava com saudade de você. Naquele momento, eu queria lutar pela minha vida. Só isso que eu pensava. Que eu não queria ser mais um número na estatística do feminicídio. E eu dizia, há esperança. E aí, ele se aproximou, começou a me beijar. Naquela noite, nós tivemos relação sexual, parecendo que as coisas estavam voltando ao normal, trazendo essa sensação. Mas ali continuava o revólver, o garrafão de gasolina e a caixa de fósforo. E aí, ele começou a achar que as coisas estavam voltando ao normal. Aquela noite, no dia 9 de janeiro de 2018, nessa casa, nós não dormimos. O dia começou a clarear e eu falei para ele, olha, vai embora, antes que os vizinhos vejam que você está aqui e pode chamar a polícia, porque todos sabem que nós já separamos. E ele disse que não iria. E que se alguém chamasse aqui, eu deveria saber o que dizer, que ele estaria atrás de mim com um revólver para qualquer deslize. E realmente, o dia clareou e o seu João, meu vizinho, viu que o horário de sempre que eu saía de casa, porque ele ficava na porta da sala da casa dele, não viu meu carro saindo da garagem. E o seu João veio aqui, tocou a campainha e eu abri a porta dessa sala, entreaberta com roupão, e ele ficou atrás de mim com um revólver. E eu falei, seu João, bom dia. E seu João disse, bom dia, tá tudo bem, dona Enicléia? A senhora não saiu, hoje cedo preocupei. Porque ele sempre ficava ali na calçada, pela manhã, a cumprimentar os vizinhos. E eu disse, seu João, essa noite eu não dormi muito bem. E aí por isso não irei trabalhar agora pela manhã. E ele, qualquer coisa pode chamar. E aí voltamos para dentro da casa. Ele, muito bem, é isso mesmo. E aí ele falou, estou com fome. Meu amor, vamos tomar café? E a cozinha aqui na minha casa é uma cozinha americana, né? E aí nós fomos para a cozinha preparar o café da manhã, parecendo que a vida tinha voltado na sua normalidade, mas dentro de mim, uma aflição tremenda. Fui para a cozinha, preparei o café, montei a mesa e lá ele sentou comigo, já fazendo planos para a nossa nova fase, porque eu consegui fazer com que ele compreendesse que havia esperança para a relação, porque foi a única forma que eu encontrei para sair viva desse dia. Tomamos café e eu disse, você precisa ir embora, porque virão pessoas aqui, eu preciso trabalhar. E ele falou, preciso que você me leve lá em casa o quanto antes, porque ele não tinha vindo de carro. Ele pulou o muro da minha casa. E eu falei, por que eu preciso ir? Porque eu quero que você vá. E preciso ir logo, antes que meu filho chegue, ele narrando. Porque eu deixei uma carta de despedida para o meu filho, orientando ele a cuidar de tudo sobre o nosso velório. Ele é uma pessoa extremamente organizada. Na sociedade, faz tudo o que precisa ser feito como um cidadão do bem. Mas para as relações, uma tragédia. E fomos, entrei no carro, aqui na garagem da minha casa. Ao sair, eu dirigindo e ele deitado no banco de trás.
E eu saí até um certo lugar aqui do setor. E ele falou, passa para o banco do passageiro agora. Pediu para parar o carro, passar para o banco do passageiro. E eu passei. E ele foi dirigindo até chegarmos no apartamento dele, no 20º andar. Subimos o elevador, chegamos lá, realmente tinha uma carta de despedida para o filho, o cartão do banco dele com as senhas e com todas as orientações para o velório e a minha funerária e a dele paga. Quando vi aquilo, veio a certeza de que realmente todo o plano era para o feminicídio. E ele rasgou tudo aquilo, jogou no lixo e disse, e agora? O que vamos fazer? Como serão as coisas? Eu disse, eu preciso de um tempo para eu retirar a medida protetiva que eu havia pedido, para a gente voltar à vida ao normal. E ele, mas como que eu vou ter certeza disso? Falei, é a minha palavra. Falei, eu não tenho nada que prove que você foi lá em casa. Tentando ser a mais natural possível para mostrar que estava tudo sob controle. Nem celular eu tenho, você desligou meu celular, pôs ele num canto lá na casa. Como que eu vou provar? Eu decidi, nós vamos voltar a viver juntos. E ele pediu, então você pelo menos me desbloqueia no celular para a gente voltar a falar? E eu disse que sim. E aí despediu de mim com um beijo, todo feliz, como se nada de ruim tivesse acontecido. E eu desci aquele elevador, chorando, da alma, o choro vinha da alma. E eu entrei no carro, sem saber o que fazer da vida. Porque naquele momento, eu tinha uma certeza. Que qualquer movimento que eu fizesse, eu me sentiria morta ou estaria morta. Se eu voltasse para ele, era uma morte. Porque é não ter vida dentro de um relacionamento abusivo. E se eu fosse à delegacia naquele momento, como eu poderia provar tudo aquilo? E eu voltei para casa, para este lugar. Procurei o meu celular e liguei para um psicólogo que eu já vinha fazendo um acompanhamento, porque sair de uma relação abusiva, precisamos de ajuda. E eu disse a ele que eu não sabia o que fazer. Contei a ele tudo o que havia acontecido. E ele, tentando me fazer sentir melhor, ele disse, você fez tudo o que precisava ser feito. Para hoje, você está viva. Demorei ter coragem para contar para minha família tudo o que aconteceu. Tive que ficar conversando com ele pelo WhatsApp para parecer que as coisas estavam voltando ao normal. E uma semana depois desse evento terrível aqui na minha casa, eu adoeci. Tive hemorragia, tive sangramentos que remédio nenhum resolveu esse problema. Eu tive que ficar internada, porque eu estava muito mal. Foi um pós-trauma, sintomas do pós-evento traumático que eu vivi. E aí ele falando comigo pelo WhatsApp, ele dizia, eu quero ir te ver, eu preciso te ver. E eu falava, não vem, porque minha família está aqui, eu ainda não consegui procurar um advogado para retirar a medida protetiva.
E ele falava, por que você está doente? O que aconteceu? E no WhatsApp eu fui criando provas que voltasse naquele dia aqui em casa, para ter as evidências do que eu vivi. E eu disse a ele, não é todo dia que uma mulher tem que fazer sexo com 38 na cabeça. E ele disse em mensagem, pois eu tenho uma coisa muito boa para te dizer, que sob pressão você faz sexo muito mais gostoso. Foi o melhor sexo da minha vida com você, foi este. E aí, ao ouvir aquilo, maior ainda era o meu desespero. Vim para casa, ganhei alta, continuou o tratamento e nada cortava esta hemorragia. E aí com isso foi desencadeando patologias que evidenciava que não ia cortar esse sangramento. Fiquei anêmica e a conclusão que o médico chegou é de que não tinha tratamento medicamentoso que de fato curasse aquela hemorragia e que a única alternativa era retirar o útero. Com 38 anos de idade, ainda no meu pico de fertilidade, eu ainda até sonhava em ter mais filhos. E eu perdi o meu útero com 38 anos. Algo que representa aquilo que a nossa feminilidade. Isso emocionalmente, não só fisiologicamente, retirar o útero tão cedo assim, mas emocionalmente, aquilo mexeu muito comigo. Uma violência física. Eu perdi um órgão extremamente importante para a mulher por conta de uma violência doméstica, de um relacionamento abusivo e por um homem que não era capaz de aceitar o fim da relação. E aí naqueles dias eu não suportava mais falar com ele no WhatsApp. E ele insistindo que queria me ver. Eu bloqueei ele do telefone. E eu disse que não falaria mais com ele. E ele entrou em desespero por eu não falar com ele. E eu saía daqui da minha casa para o trabalho. E ele começou a me seguir. E um dia eu percebi que ele estava me seguindo. E eu liguei para o meu irmão e contei a ele. Falei, olha, ele está me seguindo. O que eu faço? O pavor, o pânico, a agonia, tudo isso tomou conta de mim naquele momento que eu estava praticamente sem condições de dirigir. E meu irmão falou, deixa o telefone no viva voz. Eu vou falando com você. Continue andando. Vai mais devagar. Me envie a sua localização, que eu vou até você. Fique calma. Fica comigo no viva voz. E aí, fiquei. Desacelerei o carro. Meu irmão nos alcançou. E filmou ele me seguindo, bem próximo do carro. E aí, quando ele de alguma forma percebeu que o meu irmão estava logo atrás, ele fugiu, saiu de perto e fugiu. E naquele momento não tivemos condição de saber se ele estava portando uma arma ou não e quais de fato era a intenção dele naquele dia ao me seguir. E aí com essa filmagem, foi aí
depois do 8 de janeiro, na minha casa de 2018, que eu tive coragem, no mês de março, depois dessa filmagem, que eu tive coragem de ir à delegacia da mulher e contar tudo o que aconteceu aqui nessa casa, numa noite que pareceu anos. E ao dar o depoimento e mostrar a filmagem, imediatamente ele foi preso. Mas ele foi preso no primeiro momento pelo descumprimento da medida protetiva. Porque tudo o que aconteceu nessa casa, onde eu estou e onde eu vivo, só nasceu um novo processo naquele dia. E aí, ele estava preso, fui tentar reconstruir, juntar os cacos que fica depois de um relacionamento abusivo, reconstruir a minha identidade, minha autoestima, através de amigos e amigas que sempre tiveram por próximos, inclusive a minha querida e amada Dona Guilhermina, que sempre me encorajou e cuidou de mim. E naqueles dias, ao completar 100 dias de prisão, ele ia ser solto, porque era o tempo máximo que se ficava por descumprimento da medida protetiva. E eu fiquei preocupadíssima como que seria a minha vida. E eu procurei a promotora Rúbia Coutinho. Fui ao encontro dela, angustiada, porque o Ministério Público está aí, ele está aí nos representando quando tem um processo. Eu fui ao encontro do Ministério Público, na pessoa da doutora Rúbia, desesperada por como que seria minha vida agora, sem a minha paz, sabendo que ele estaria solto. E ela disse, olha, a única alternativa para você é se solicitarmos o botão antipânico. Eu falei, o que é isso, doutora? Que botão é esse? Eu nunca ouvi falar desse botão. Ela falou, é um botão que nós vamos solicitar para você e pedir para que ele saia com tornozeleira. E a tornozeleira dele vai ser configurada a este botão que vai estar com você. E o botão o qual eu estou falando é este aqui. Esse botão fica comigo 24 horas. Ele é configurado na tornozeleira do agressor. E existe um painel de monitoramento 24 horas que fica olhando lá o agressor e a vítima. E ele tem um raio legal de impedimento dele se aproximar, que era de 500 metros. E se ele aproximasse nesse raio, este botão vibra, apita e chega um SMS no meu celular. Alerta, Maria da Penha, proximidade do agressor. Então, na minha bolsa, ele pode apitar, ele vibra, eu sinto, o apito dele é perceptível, mas ainda que eu tiver com a bolsa do lado, o celular nós estamos sempre na mão e chega a mensagem. E ele saiu de lá com a tornozeleira e eu com este botão do pânico, que é conhecido por antipânico. Olha, ainda bem que ele funciona. E o meu agressor, ele testou isso. Ele sabia o lugar exato que eu trabalhava. E por diversas vezes ele passou na rua e este botão apitou. Nunca ele permaneceu no lugar, mas ele passou.
e eu sei que foi para testar. Teve uma única vez que ele ficou apitando muito, que ele se aproximou, e na mesma hora a central de monitoramento ligou para mim e ligou para ele. Para mim e disse: Dona Enicleia, fique calma. Nós já estamos com o agressor na linha, orientando o destino que ele precisa ir para afastar da senhora. Senão nós já vamos acionar a viatura mais próxima para ir ao encontro dele e ele será preso. E aí ele foi afastando e o botão parou de apitar. E depois disso, não teve mais situações em que este botão apitou, porque ele procurou ficar longe. Usei este botão por mais ou menos 3 anos, porque aí o processo de tudo que aconteceu aqui na minha casa estava tramitando. Ao final do processo saiu a condenação de 9 anos de reclusão por tudo que aconteceu aqui em casa. É difícil para mim até hoje aceitar que houve um estupro aqui nessa casa. É muito difícil para mim ainda reconhecer que eu fui estuprada. Em tudo que eu vivi aqui em casa, o processo foi tramitando por mais ou menos 3 anos e eu fiquei segura com este botão do pânico. E quando o processo concluiu, a sentença saiu, ele foi condenado a 9 anos de reclusão, ou seja, a pena em regime fechado. Como todo mundo tem direito de recorrer de uma sentença, teve mais um tempo em que ele recorreu na primeira instância, na segunda instância, para mudar essa sentença, mas foi em vão. Ele foi condenado e no dia 12 de julho deste ano, de 2023, ele foi preso. Hoje, eu estou com este botão para contar a minha história, mas eu não preciso mais dele, porque agora ele se encontra preso. Esta é a minha história. E agora eu estou falando com você, que se encontra dentro de uma relação abusiva e está sem forças e sem coragem para sair. Eu quero te dizer, eu posso ser o seu ponto de escuta. Eu estou aqui para te ajudar e você não está sozinho.